Hello, guys! Eu vou dar uma pincelada aqui, primeiro ano. Vocês peguem o livro texto 1, abram na página 27. Nós vamos relembrar o past continuous, para que serve. E depois eu vou falar um pouco do past perfect. E pelo Google Meet, eu vou explicar melhor isso, tá? Hoje, tá? Às 9 horas, vocês têm que entrar aí comigo pra gente fazer essa aula. Então, vamos lá. Past continuous. Para que serve o passado contínuo? Pessoal, é um passado contínuo, é um passado que antecede o simple past. É diferente, eu posso estar falando assim, eu estava lendo um livro quando a visita chegou. Então, eu estar lendo o livro antecede a ação do visitante chegar. Eu estava estudando inglês quando o telefone tocou. Mesma coisa, de eu estar estudando inglês, tá? O past contínuo, então, reforça uma ação no passado mais duradoura que antecede o simple past. Ele é formado por was ou were, que vocês estão vendo no livro texto de vocês, na página 27. Para quem eu uso was? Eu preciso do passado do verbo to be, was ou were. Para I, sou eu, he, she, it. Para you, we, you, it, they, eu uso were. Igual está escrito aí, W-E-R-E. Os verbos é aqueles que vão levar o ing, que em português caracterizam gerúndio. Então, I was studying, eu estava estudando. You were reading, você estava lendo. He, she, it was working. Ela ou ele estava trabalhando. We, you, they were running, nós estávamos correndo. Então tá falando aí, ó, passado do verbo to be, que é a forma was ou were, tem que saber para quem usa was, para quem usa were, e o ing. Aí tem aquelas regras do ing, tá? Lembre que com verbos como hear, see, smell, taste, understand, know, want e mean, normalmente não se usam os tempos contínuos. Vejam os exemplos. As he heard her voice on the phone, he ran up. Heard, então aqui eu não posso dizer he was hearding, né? While I tasted the wine, I wasn't able to try the food. Enquanto eu experimentei, eu provei o vinho, eu não estava preparado para tentar comer, né? Começar a comer. Então, eu não posso dizer when I tasting. Então, esses verbos não aceitam ing, não aceitam tempos contínuos, tá? Para fazer pergunta com eles, pessoal. Para fazer a forma interrogativa, você usa o was ou were no início da frase. Olha um exemplo na página 27 ainda. Were you driving when I called you? Né? Estavam vocês dirigindo quando eu falei para vocês? Né? My husband wasn't listening, so I stopped talking. Meu marido não estava ouvindo, então eu parei de falar. I stopped talking. Então, na negativa, a forma was vira wasn't, a were vira weren't, tá? E na pergunta, was ou were vai no começo, não é uma afirmativa? Se eu pergunto assim, eu estava estudando inglês. I was studying English. Agora, se você perguntar, você estava estudando inglês? Were you studying English? Eu ponho esses auxiliares na frente da frase, tá? Agora, eu vou começar a falar um pouquinho do past perfect. Para que serve o past perfect? O past perfect tá falando, é um passado perfeito. Ele vai indicar uma ação ou situação que ocorreu antes de outra no passado. É um passado, é diferente de falar assim, eu estava trabalhando, eu trabalhei, tá? Eu tinha trabalhado, tá? Uma ação que aconteceu bem lá atrás. Então, como é formado o past perfect? Ele é formado com had para todas as pessoas, tá? Você pode ver agora na tua página 29 isso. I, you, he, she, it, we, they, had, mais o verbo na terceira coluna. Pessoal, se for verbo regular, é aquelas regrinhas do ed, tá? Tem y, tira, põe ed, né? Tem verbo que dobra, né? Você tem aqueles verbos consoante, vogal consoante, em que a última sílaba é forte, tem que dobrar. Só não dobra o listen, travel, né? Os outros vocês não... Remember, dobra.
stop, dobra, consoante final. Então, é o had mais os verbos com ed, né? E ed naquelas regrinhas, ou a terceira coluna, tá? Qual é a terceira coluna? Se vocês pegarem aí, lista de verbos irregulares em inglês. Tem a primeira, a segunda e a terceira coluna, certo? A terceira coluna é o past participle, é o particípio passado. Então, é ali que vocês têm que ver como é que fica aí. Vocês usam had, mas aquela terceira coluna, onde vai estar escrito past participle, particípio passado, tá? Não é passado. Então, usos. Yesterday, before she went to the movies, she had finished her homework. Ontem, antes dela ir ao cinema, ela tinha terminado a tarefa dela. Então, perceba, ela já tinha terminado a tarefa, uma ação que antecedeu she went to the movies. Ela ter ido, ela foi ao cinema. Então, o past perfect antecedeu a ação no simple past. Então, formado por had mais verbo ed. Last week, Mr. Bloom bought the car that he has seen before. Semana passada, o Sr. Bloom comprou o carro que ele tinha visto antes. Então, had seen. Por que seen? É a terceira coluna do verbo to see. Você tem lá na primeira coluna o see, S-E, a segunda, né? Saw, S-A-W, e o particípio to seen, tá? Então, você tem que saber lá as colunas dos verbos, porque isso cai muito em vestibular, pessoal. We left the restaurant after we had finished our meal. Nós deixamos o restaurante antes de nós terminarmos nossa refeição. Então, esse had finished está no past perfect, ok? O past perfect também, todos eles é possível fazer perguntas, negar, né? Para fazer pergunta, eu uso had na frente. Então, se eu tenho lá a pergunta, eu tinha terminado meu dever de casa, ela tinha terminado o dever de casa, tá lá, she had, na primeira linha ali do uso, finished her homework. Para fazer a pergunta, eu vou usar o had na frente. Had she, né? Eu uso had mais o pronome, ou o sujeito, o verbo na terceira coluna, o resto da frase. Eu só inverto, tá? Não é lá, she had finished, eu ponho had she, né? Sempre auxiliar na frente. E o verbo depois. Na negativa, a negativa de had é hadn't. Igual tá aí. Então, temos um exemplo lá no item 3, página 29. Interrogative and negative forms. We hadn't finished our homework when Mom took us to school. Nós tínhamos terminado nosso dever de casa quando nossa mãe nos levou para a escola. Então, hadn't finished, ok? Negativa, ok, pessoal? Então, sempre na negativa vocês usam todos os sujeitos, o hadn't, e o verbo também não muda, ele sempre fica igual. Se for verbo regular, ed. Se for verbo irregular, vocês usam aquela terceira coluna de verbos, certo? Agora, eu gostaria que vocês já fossem tentando fazer aí, tá? O exercício 2, comecem fazendo o 8, 9 e o 10. Porque depois nós iremos entrar aí pelo Google Meet e eu gostaria que vocês, agora pelo Google Meet, eu dei uma explicação, mas que vocês estivessem com o livro-texto aí, né, ainda number 1, pra gente terminar, pra explicar melhor para vocês as questões do past perfect, do past continuous, diferenciar os três para vocês aí, fazendo uma live. E gostaria que vocês já anotassem as dúvidas de vocês, tá? Eu vou dar essa aula aí para vocês. Então, guys, daqui a pouco a gente se vê. See you later by the Google Meet. Bye bye, students.